morador parece não acreditar no que vê. A tempestade Daniel castigou a Líbia, no norte da África, com ventos e chuvas fortes. Caiu em 24 horas o esperado para o ano todo. Mas a maior tragédia ainda estava por vir. 2 represas se romperam, lançando 30 milhões de metros cúbicos de água sobre a cidade costeira. Não deu tempo de fugir. As pessoas estavam dormindo. Perdemos 30 pessoas da mesma família. Ainda não encontramos ninguém. Esse vídeo da rede britânica BBC mostra a força da correnteza durante a noite. Gritos desesperados alertavam para o perigo. E o dia seguinte confirmou uma catástrofe de proporções inimagináveis. A imagem aérea revela a destruição em volta da mesquita, que permaneceu intacta. Do alto de um prédio, outro morador registrou a fúria da água. Carros passavam boiando como se fossem de brinquedo. Alguns eram engolidos. E muitos ficaram amontoados na beira do mar, que se tornou um grande cemitério. Até essa semana, Derna tinha 100 mil habitantes. 1/3 da cidade está desabrigada, com acesso limitado à água potável. E mais de 11 mil pessoas morreram. Um número que deve aumentar muito, já que 10 mil ainda estão desaparecidas. A tempestade Daniel se formou perto da Grécia no dia 4 de setembro e causou chuvas recordes no país. Atingiu também a Bulgária e a Turquia. Ao todo, 26 pessoas morreram nesses 3 países. Mas alertas de agências meteorológicas e a retirada de moradores evitaram que mais vidas fossem levadas. No dia 10, a tempestade, já com características semelhantes à de um furacão, cruzou o mar Mediterrâneo e chegou ao norte da África, uma zona crítica do planeta considerada de alto risco climático. Um estudo da ONU aponta que a temperatura no Mediterrâneo está aquecendo 20% mais rápido do que a média global. Isso alimenta chuvas cada vez mais intensas, alternadas, com períodos prolongados de seca. Também eleva o nível do mar, colocando em risco cidades costeiras como Derna. Segundo especialistas, o aquecimento da água fez a tempestade ganhar força. A temperatura do Oceano Mediterrâneo estava muito quente, 27,5 graus. Quando tem o Mediterrâneo muito quente, há uma grande evaporação de água e essa grande evaporação de água sobe no ciclone e vira nuvem e vira chuva muito intensa. Isso foi exatamente o que aconteceu. Autoridades líbias disseram ter alertado para a chegada da tempestade, mas não se sabe ao certo se os moradores foram orientados a deixar suas casas. E ninguém previu que as 2 represas morro acima não aguentariam a pressão de tanta água. Em condições precárias e sem manutenção desde 2002, elas desencadearam uma violenta enxurrada que destruiu mais de 25% da cidade. Sobreviventes descreveram ondas de 7 metros que engoliam tudo o que encontravam pela frente. Imagens de satélite mostram o antes e o depois da tragédia. O professor Carlos Nobre ajudou a criar o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas para Desastres Naturais no Brasil. Ele diz que a maioria dos países do mundo hoje tem sistemas similares, inclusive a Líbia, e que a identificação de eventos climáticos extremos costuma ser precisa, mas que falta capacitar as populações que vivem em áreas de risco. Essa capacitação, essa educação ainda é muito deficiente na maioria dos países do mundo. Na Líbia, a deficiência é ainda maior. Um país com histórico de corrupção e guerra civil, que tem atualmente 2 governos rivais e que não investe em infraestrutura ou energia limpa desde a longa ditadura de Muammar Gaddafi, derrubado em 2011.
O canadense Matthew Brooke-Parker é especialista em alterações climáticas em nações vulneráveis como a Líbia. A Líbia não consegue ter uma estratégia governamental integrada. Eles não têm uma política para a água, para a transição energética ou para a crise. O país, portanto, não investiu o suficiente na preparação para os impactos das mudanças climáticas. Nós também conversamos com um brasileiro que mora na capital Trípoli há 5 anos. O jogador de futebol, Matheus Henrique, diz que a preocupação das autoridades locais agora é com o risco de doenças, por causa dos milhares de corpos em decomposição. Eles estão com medo de uma epidemia por conta dos mortos que estão entre os escombros e os mortos que estão pelas águas, né? Que falaram, eles não vão conseguir resgatar todos. Matheus perdeu amigos em Derna e não sabe o que vai acontecer agora. 2 amigos que a gente atuou junto há 2 anos atrás, e amigos de amigos meus, decretaram luto de 7 dias aqui. Nosso campeonato ia começar no dia 10, o próximo mês já foi adiado. Durante a semana, os americanos acompanharam em tempo real a aproximação do furacão Lee. Esse mapa mostra a trajetória dele desde sexta-feira. O furacão, que chegou a ser classificado no nível 5, o mais alto, passou perto de Nova York, mas perdeu força e não provocou maiores estragos. No centro do mapa, outro furacão que chamava a atenção, o Margot, também foi rebaixado na escala de intensidade. A preocupação agora é com uma formação no Caribe. Sandy Delgado é meteorologista de um dos mais importantes centros de monitoramento dos Estados Unidos e explica que as Ilhas Bermudas estão na rota de um novo possível furacão de nível 3. É uma coisa que a ilha precisa ficar atenta, porque como podemos ver, ele está se movendo naquela direção e pode ser uma ameaça à Bermuda. Esses são todos fenômenos associados com as alterações que nós estamos fazendo no clima. Nós que geramos essa emergência climática, esses eventos não estariam acontecendo com essa intensidade, com esses recordes, se não fosse as mudanças climáticas que nós estamos alterando no planeta. Depois da devastação, vem a reconstrução. A Líbia conta com ajuda estrangeira, a ONU prometeu 10 milhões de dólares, a OMS enviou suprimentos para 250 mil pessoas, incluindo medicamentos, material cirúrgico e sacos para cadáveres. Mas os desafios são enormes. O país precisa mudar a relação com o clima e investir em formas de proteger a população para não colecionar outras calamidades no futuro.